Olá, você está no canal Federais do Ensino Papo Trânsito e o papo de hoje é sobre uma decisão, uma única decisão, que pode mudar absolutamente tudo depois de um acidente, alterar a cena do ocorrido. Sabe aquele impulso de mudar as coisas de lugar? Pois é, isso não é só um erro, é um crime bem sério, com consequências muito específicas. Vamos entender direitinho por que isso é tão grave. Imagina a situação, o barulho do impacto, a confusão, o medo. Aconteceu um acidente e tem uma vítima ali. No meio daquele pânico todo, com a adrenalina mil, a cabeça da gente pensa em mil coisas ao mesmo tempo. Mas é preciso ter muito, muito cuidado, porque a primeira reação nesse momento de desespero pode ser justamente a mais perigosa de todas. É isso mesmo. Essa atitude, que às vezes parece instintiva, né? Mover um carro, esconder alguma coisa, ela não só complica a apuração do que aconteceu, como pode enquadrar uma pessoa num crime específico previsto lá no Código de Trânsito Brasileiro. A linha que separa um acidente de um ato criminoso deliberado é bem mais fina do que se imagina. Para a gente entender o peso disso, não tem jeito, a gente precisa ir direto na fonte. O que a lei diz. E não é questão de interpretação, não. O código é bem claro sobre o que exatamente é o crime de alterar a cena. Olha só o que diz o coração da lei: inovar artificiosamente. O que isso quer dizer na prática? Significa, de propósito, mudar ou modificar a cena do acidente para enganar. O objetivo aqui é um só: fazer com que o policial, o perito ou o juiz que vão analisar o caso cheguem a uma conclusão errada. E agora, presta muito atenção nesse detalhe, porque ele é o mais importante de todos. Esse crime, do artigo 312, só existe se o acidente tiver uma vítima, seja alguém com lesão corporal ou, em casos mais graves, que tenha falecido. Se for um acidente só com um dano material, sabe, só lataria, alterar a cena não configura este crime. A presença de uma vítima é o que transforma tudo e eleva a gravidade do ato. Mas beleza. O que é que de fato transforma a simples alteração da cena em uma fraude criminosa? A lei exige um elemento-chave para que isso aconteça. E esse elemento é o dolo. É uma palavrinha do direito, eu sei, mas que significa uma coisa bem simples: a intenção. Para cometer esse crime, não é suficiente só mover o carro de lugar. É preciso que a pessoa tenha tido a intenção clara, o objetivo específico de enganar as autoridades, de criar uma história falsa sobre como o acidente aconteceu. E aqui está o pulo do gato, uma diferença fundamental na lei. Uma coisa é o crime do artigo 312, que precisa da intenção de enganar. Outra coisa, bem diferente, é a infração administrativa lá do artigo 176. Nesse caso, a pessoa simplesmente não preserva o local, acaba atrapalhando a perícia, mas sem aquela intenção de fraudar a investigação. É essa intenção que separa uma multa de uma acusação criminal. E a lei é tão detalhista que ela descreve exatamente como essa fraude pode ser cometida. Ela divide a alteração em 3 categorias bem claras: lugar, coisa e pessoa. O próprio texto da lei já desenha esse cenário, mostrando que o legislador já previu as maneiras que alguém poderia usar para tentar fugir da responsabilidade. É como se fosse uma proteção para garantir que a investigação seja justa e baseada nos fatos reais. E na vida real, isso acontece de formas bem clássicas, né? Alterar o lugar é, por exemplo, empurrar os carros para outra faixa para parecer que a batida foi de outro jeito. Mudar a coisa é esconder uma garrafa de bebida no carro para tentar fugir do bafômetro. E a pessoa? Essa é aquela história de pedir para um amigo ou parente dizer que estava dirigindo no seu lugar. Todas são tentativas claras de manipular a verdade. Bom, entender como o crime funciona é uma parte da história. Mas o que realmente pesa é saber, tá, e aí? Quais são as consequências reais de um ato desses? E olha, elas são bem sérias. A pena que o artigo 312 prevê é de detenção, que pode ir de 6 meses a 1 ano, ou então a aplicação de uma multa. Pode até não parecer muito tempo de prisão, mas estamos falando de um registro criminal, uma mancha que acompanha a pessoa para o resto da vida. Só que a legislação de trânsito traz uma coisa muito particular e interessante para esse e outros crimes. Existe uma alternativa específica para a pena de prisão, uma que busca um tipo de justiça, digamos, mais conectada com a realidade. E é aqui que a coisa muda de figura. O artigo 312-A do Código determina que, para esse crime, a prisão deve ser substituída. Percebe? Não é uma opção, é uma obrigação do juiz. Mas não é qualquer tipo de serviço comunitário, não. O mais revelador é o tipo de trabalho que a lei exige. Ela conecta diretamente a punição com a natureza do crime. A pessoa condenada vai trabalhar junto com equipes de resgate,
em prontos socorros de hospitais, em clínicas de reabilitação. A ideia é clara: fazer com que ela veja de perto as consequências reais e muitas vezes devastadoras que um acidente de trânsito pode causar na vida das pessoas. No fim das contas, o ponto crucial é esse. Quando alguém tenta alterar uma cena para esconder um erro, essa pessoa não está resolvendo um problema. Ela está criando um segundo problema, muitas vezes bem mais grave. Ela comete o crime de fraude processual com consequências sérias e muito concretas. Aí fica a pergunta para a gente refletir: vale mesmo a pena cometer um crime na tentativa de encobrir outro? Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixa seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino, papo de trânsito@gmail.com.